prosseguir na leitura desse texto que já vem sendo trabalhado. Penúltima obra que encontramos dessa obra maior, que é a Escritura, Judas, verso de número 6, está escrito, aliás, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Na última ocasião que falei desse verso, eu falei da ênfase dessas cidades no quesito da ira de Deus e a punição de Deus sobre aquilo que havia e vinha sendo manifestado naquele ambiente daquelas duas cidades, bem como as outras duas cidades que estavam próximas a essas duas outras cidades grandes, que são Sodoma e Gomorra. Hoje eu quero prosseguir falando, mas com uma ênfase mais relacionada à questão do inferno, que é posta aí no final desse verso, verso 7, que fala que essas cidades aí, devido ao pecado, elas foram destruídas e assim foram postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Vale lembrar que esses habitantes de Sodoma e Gomorra, dentro desse nosso assunto, eles são colocados nessa carta como exemplo de castigo eterno da parte de Deus. Sendo assim, nós observamos ali o fogo, logicamente vindo como uma ação sobrenatural da mão de Deus naquele ambiente ali, com a natureza, e assim ficou na memória gravado na mente das pessoas, aliás, aquele grande problema e aquele grande julgamento vindo da mão de Deus contra o pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente deve estar sempre tendo em vista não o nosso irmãozinho do lado, ou que o sermão presta só para o outro e não para nós. E assim também tratarmos o pecador da maneira devida, não como que apenas punindo ou disciplinando-o, mas também amando-o em Cristo Jesus, sendo que assim que ele é trazido para o leito, para o ambiente familiar da igreja, nós devemos tratá-lo como se nada tivesse ocorrido. Ou seja, levar não em conta o pecado que ele cometeu, pois ele assim confessou e se arrependeu, então não podemos mais trazer à tona esse assunto e lançá-lo na cara dele ou agir como se esse pecado ainda estivesse presente, porque isso não indica perdão pelo corpo de Cristo, porque perdão significa uma promessa de não lembrar a si mesmo o erro cometido, não jogar esse erro na cara do irmãozinho que foi o ofensor e nem sair divulgando os rumores deste erro desse irmão aos outros, ao invés de ir resolver com ele. Então, falando de pecado, ele deve ser tratado e não apenas da maneira de juízo, mas também em amor, porque quem ama corrige e corrige no espírito amoroso, falando a verdade, obviamente. Quando você observa aí a questão, a palavra no final do verso 7, exemplo. Isso aqui não é exemplo, obviamente, a ser seguido, mas sim algo que não devemos copiar, algo que deve ser evitado. Exemplo de você correr longe disso daí. Em resumo, significa advertência. Deixando então essa questão aí bem explícita e explicada, eu quero trazer uma citação aqui bem útil que vai falar por si. Eu vou pedir que você acompanhe a leitura do pregador batista, reformado Paul Washer. Eis o que ele diz: céu é céu porque Deus está lá. Isso é uma grande verdade, mas o contrário não é verdade. Inferno é inferno porque Deus não está lá. Isso aí é mentira, não é o que a Escritura ensina. Inferno é a presença de Deus, é a ira do Todo-Poderoso, é sua perfeita justiça revelada contra o homem através de toda a eternidade. A ira dele virá de tal maneira que homens e líderes de todo o mundo irão clamar para que rochas caiam em cima de si, para escondê-los da ira do Cordeiro. Você pode conferir isso em Apocalipse 6, verso 15 ao 17. A ira de Deus, eu não acredito nisso, você pode dizer. E eu simplesmente, prosseguindo a leitura, eu digo que o que importa não é o que você acredita, mas sim o que a própria Bíblia ensina. O senso de ser afastado da favorável presença de Deus, de morrer sem Ele. Separação, não é apenas isso, é também ira de Deus, inferno.
É a justiça que precisa ser derramada. Tem que ser assim, e será derramada sobre alguns de vocês. Não sou profeta e não conheço o seu coração, mas seria vão e não sábio supor que cada humano que está aqui ouvindo minha voz, seja na internet ou mesmo nesse ambiente, tanto faz, é realmente um filho de Deus. A ira será derramada sobre alguns de vocês por toda a eternidade no inferno. Fique alerta, essa é a advertência do texto sagrado que é bem expresso nessas palavras aí. O fogo eterno que jamais se apaga. Quer saber mais um pouquinho do que é o inferno? Observe o que diz esse texto aí e sobre o que tem a ver inferno e punição da parte de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 3, verso 11 e 12. Acompanhe comigo aí, apenas na leitura. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Assim diz João Batista, ele que está falando sobre Jesus Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui ele pode ser interpretado, de acordo com alguns estudiosos, como sinal de juízo. Assim como ele traz salvação, ele também traz condenação. Diante de Cristo você só tem essas duas oportunidades. Ou você vai à salvação, ou você simplesmente o nega e sofre as consequências. De alguma maneira, mesmo Deus escolhendo as pessoas, isso é atribuído às responsabilidades das pessoas. O fato de negar ou aceitar a Jesus Cristo, porque somos seres morais e responsáveis. Prosseguindo, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Um fogo que nunca se apaga, sofrimento interminável. Olha o que diz Mateus 13:42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Tenta imaginar essa questão. Choro implica em dor. Tente ranger os dentes por bastante tempo e você verá ainda mais dor e mais agonia dessa situação. Mais um texto, Mateus 25:41 ao 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo. Essa expressão aqui não é uma ênfase qualquer, em verdade, de fato isso vai acontecer. Isso aqui é certo, é minha palavra, é isso que diz Jesus, que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos a mim, o deixastes de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você já pensou no seu presente momento, diante da sua circunstância de vida, para onde você está mais tendente a caminhar, se a gente fosse colocar a realidade assim? Se essa semana que eu vivi, se eu pudesse colocar aqui na minha palma da mão e dissesse assim: o que eu fiz, não que a salvação seja por obras, mas essas obras minhas indicam que eu estou caminhando mais para o inferno ou mais para o céu? Fica a reflexão, e é isso que Judas traz aqui para nós, nesse sinal de advertência. Olhe para a sua vida, ele traz 3 exemplos aí de destruição, de juízo. Ele fala: alerta, cuidado, preste atenção. A realidade eterna não é apenas uma realidade conforme essa aqui presente, que passa com passar como um sopro, que eu posso assim dizer, ou como uma neblina, igual diz Tiago. A vida futura é muito mais além do que isso. Pese isso, considere isso. E viva para Cristo, tendo Cristo vivido para você, morrido por você. O que resta a mim e a você fazer, senão tê-lo em gratidão e viver em gratidão para Ele, cuidando do próximo, não negligenciando, mas sim se importando também até com o próprio Deus e com a imagem de Deus nessas pessoas. Mais alguma coisinha que temos aqui sobre o inferno, para finalizarmos. Vou ser bem breve hoje, mais alguns versos e assim fecho. O diabo foi lançado para dentro do fogo do lago, dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta,
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não pense que essa aqui é uma coisa idiota ou alguma coisa tola, de que a religião usa o inferno apenas como meio de opressão. Isso não é algo bobo, não é algo tolo ou estúpido. Isso aqui é algo real. Não pense que isso aqui é apenas uma ferramenta para te passar medo. Se você acha que isso aqui é para te passar medo, vamos apostar. Você vai ver o que vai acontecer se você assim apostar, dizendo que é apenas um meio de opressão da religião. Isso aqui é o que Jesus disse. Ele é o homem que mais disse sobre o inferno. Sendo ele filho de Deus, então, obviamente, você pode considerar isso como real, verdadeiro e perfeito, vindo dos lábios dele. Então, considere isso de maneira séria. Tenha sempre a morte em sua vista. Eu tenho o costume de dizer isso. Viva pensando na morte, porque pensando na morte, eu acredito que nós podemos ganhar uma certa força para analisarmos nossa vida. E assim enxergarmos a morte apenas como um princípio de algo ainda maior. Uma vida eterna, uma morte que não morre, eterna. Por fim, temos aqui um dos exemplos, conforme Judas colocou, Sodoma e Gomorra como avisos para nós. Avisos de pessoas que se desviam da fé, na prática ou no falar, ou pessoas que nem sequer acataram essa fé e assim viveram conforme o seu próprio ser. Eles são os seus próprios deuses, colocaram como ídolo o seu próprio ego, o seu próprio eu. Toda vez que fazemos isso, caímos no erro e podemos estar sendo dignos de repreensão da parte de Cristo. Se Cristo está dizendo a você hoje isso, então é tempo de arrependimento. É uma palavra válida para mim, válida para você e válida para qualquer ser humano. Enquanto é tempo, volte para Deus. Isso significa arrependimento. Largar os hábitos antigos, o erro, e assim se apegar ao que é certo, correto, justo, verdadeiro e perfeito. Por fim, eu te digo, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Grande é a ira de Deus. Não quero experimentar isso. Por isso, se apega a Cristo. Ele é o único que pode te livrar dessa situação calamitosa. Ele é o único que pode te ajudar e te tirar deste buraco profundo. Peça ajuda nesse momento para que Deus, através de seu Espírito, venha te ajudar. Se você estiver em um momento de graça e de alegria, louve a Deus por isso e vigie para que você não venha cair no momento de erro ou naqueles momentos que os puritanos tinham costume de dizer, a escuridão da alma, onde você é como que abandonado e fica mergulhado no pecado. Se você está no pecado, isso pode ser até mesmo um meio de Deus te trazer de volta para Ele. Enquanto é tempo, arrependa-se. E por fim, Tiago 3:1, uma palavra aos líderes da igreja e aos que ensinam ao povo de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Sabemos que havemos de receber maior juízo. Você tem desejo de ensinar alguém? Considere esse verso antes. E ele é bem um tapa na cara de nós líderes, porque ele diz que aqueles que ensinam o juízo de Deus será maior sobre eles. Você possa ter essa advertência no seu coração, lembrando o que diz esse texto do verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Se somos punidos é porque estamos errados. Então, há tempo de arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. Deus dá tempo para nós. Se assim não quisermos, Ele vem e nos disciplina. E se ainda permanecermos duros, endurecidos e com dura cerviz, Ele vem e traz juízo sobre a nossa vida. Não pense que Deus é apenas esse Deus bonzinho. Também não fique pensando que Ele também é um Deus carrasco. Ele é um Deus justo e perfeito, e a medida do padrão moral dele é por Ele mesmo. Não que Ele venha ser mal à luz do que eu acredito, mas se Ele faz algo é porque Ele é Deus. Que você possa ter seu coração e esse texto em vista.
Sabendo disso, então, eu te convido a curvar sua fronte, à medida que você se coloca em pé, por favor, para assim fazermos uma oração final e logo assim concluirmos com a própria bênção que está escrito no final dessa belíssima carta. Pode soar como pesada, mas por seu peso é porque ela demonstra que Deus realmente se importa com os seus a ponto de adverti-los dos seus caminhos. Então, julgue a sua própria vida e peça discernimento a Deus e seja humilde e compreensivo com o pecado seu e até mesmo com o dos outros. Não digo negligência, mas compreensão também acima de tudo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por nossas vidas, obrigado porque o Senhor nos repreende e traz até mesmo juízo sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, além de ser bondoso e por ser bondoso, se preocupa com nós a ponto de nos castigar, nos disciplinar, para assim nos trazer a Tua presença e endireitar o nosso ser diante de Ti. Que o Senhor possa dar graça a nós de vivermos e nos esforçarmos em viver à luz do Teu querer. Que possamos ter a realidade da vida eterna, da morte e do inferno diante dos nossos olhos e assim louvar ao Senhor pelo grande sacrifício de Jesus Cristo, que não foi em vão. Possamos dar valor a esse sacrifício e não ficar como que menosprezando tamanho sacrifício de Cristo. Ajude cada coração que aqui se encontra e nos abençoe conforme diz esse mesmo texto sagrado. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém.